Esse aqui foi o circuito, então, que a gente fez na última aula. Tá? Mais fácil fazer isso. Esse aqui. Eu vou abrir também uma lousa para desenhar. Então, pessoal, é muito importante, tá, que a chave de vocês, ela ligue as entradas das portas lógicas, né? Então, se eu fosse desenhar o circuito completo, né? Aqui eu poderia dizer que a entrada A, aqui a entrada B, aqui a entrada C, e aqui a entrada D. Tá? Isso tudo aqui ligado no mais 5 volts. Então, olha só. Olha só. Essa ligação aqui do resistor por terra, tá? Ela tem que existir. Uma coisa que eu já vi alguns fazendo, tá? Não são poucos, porque isso vem talvez um pouco de dificuldade de vocês com eletricidade. Como é que vocês foram em eletricidade? Vocês acharam fácil, acharam difícil no primeiro ano? Foi bem tranquilo. Tá. Então, olha só. Uma coisa que acontece é isso aqui, ó. E aí tu vai lá e liga isso aqui na entrada de uma porta lógica, desse jeito, tá? Aí, quando a chave fecha, a porta lógica entende isso aqui como um nível alto. Certo? Concordam comigo? Ó, então, eu não liguei toda essa parte do resistor aqui, eu deixei essa parte do resistor desligada. Tá? Então, eu esqueci de ligar isso aqui. E aí eu fiz isso aqui e todo mundo concorda, quando a chave fecha, eu estou ligando a porta aqui nos 5 volts. O problema acontece quando ela abre. Qual é o problema que está acontecendo aqui? Ó, daí ela abriu. No que está conectada essa entrada dessa porta lógica aqui? No que está conectado? Ele está ligado no zero? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão?
por que está ligado aqui essa porta lógica, essa entrada dessa porta lógica? O silêncio é para dizer que não está ligado em nada? Se é isso, então vocês estão certos, tá? Então, se vocês não... Ó, o que acontece aqui quando eu não ligo a parte do resistor? Tá? Quando eu fecho, eu tenho um... Porém, quando eu abro, vocês não concordam que isso aqui está voando? Tá? Essa... Né, tá flutuando, a gente chama isso tecnicamente, né, que a entrada está flutuando, tá? Ela está flutuando, por quê? Porque ela não tem nem zero nenhum. Porém, o Tinkercad, ele interpreta isso como zero, em alguns casos, não todos, tá? Então por isso que muita gente montou assim, tá? E funcionou, de fato, funciona. Eu vou avaliar isso também, tá? No circuito que vocês mandarem. Claro, tá? Que isso é um pedaço de circuito. Daí não é zero. Errou essa parte, tirou zero no circuito, tá? Mas eu vou avaliar e vou comentar, tá? Porque se vocês montarem esse circuito desse jeito, né? Sem botar o resistor aqui, ele não vai funcionar, tá? Um circuito de verdade, tá? Porque aqui esse terminal vai ficar flutuando, e terminal flutuando não é nem zero nenhum. Tá? Eu preciso conectar ele no zero de fato. Tá? Aí sim. Aí aqui é zero. Tá? Ó, pensem, quem não entendeu, pensem nesse LED aqui. Ó. Eu tenho esse circuito aqui. Peraí. Vou ver se estou aqui. Vocês são craque em eletricidade, craque em eletrônica. Montei esse circuito aqui. E aí eu quero que esse LED acenda quando a chave estiver aberta. Ele vai acender quando a chave estiver aberta. Ó, esse é um LED que ele acende do jeito que eu liguei aqui, ele acende com nível lógico baixo da chave, tá? Então as chaves servem para gerar os níveis lógicos, né? Que é o que eu ligo os fios que vão lá no meu circuito. Tá? Então, vocês acham que esse LED acende ou ele apaga quando a chave está aberta? Quando a chave está fechada, ele com certeza não acende, né? Todo mundo concorda. Se eu fechar essa chave aqui, tá? Se eu fechar essa chave aqui, certo? Ele com certeza não acende, porque eu vou ter 5 volts de um lado e 5 volts do outro. Porém, se eu deixar a chave aberta, ele acende? O que vocês acham? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém não está entendendo nada? Sim. Como? Então, tá, obrigado, Mônica, por responder. Mas, ó, como que ele vai acender? Eu tenho algum caminho para percorrer a corrente? A corrente, ela sai do negativo para o positivo. Eu tenho algum caminho para a corrente circular? Não tem diferença de potencial, né? Ó, eu vou montar esse circuito, ó. Quer ver? Eu vou botar um LED aqui. Tá? Eu vou botar um LED aqui. Vou ligar aqui o resistorzinho nele. Ó, então, o resistorzinho vem aqui, ó. Vou fazer exatamente como está ali, ó. O resistorzinho no negativo. Tá? Ó, aí, vou abrir o chat para ver se vocês... Tá. Então, a Natália falou certo, né? Não tem diferença de potencial.
Tá? Eu estou medindo 5 com nada aqui, que está voando. Né? Fio voando, pessoal, ele não é 0. E ele não é 1. Ele não tem tensão nenhuma, tá? Ele não tem nem 0 volts, nem... Então, olha só. Eu vou montar exatamente como eu fiz ali, ó. Então, tem a chave, tá? Então, essa é a chave, ó. Essa parte aqui, essa chave vermelha é a chavezinha aqui, tá? Se ela tá em 0 aqui, tá? Quer dizer que ela tá desligada. Então, a parte de cima da chave, a gente ligou nos 5 volts ali. Tá? Então, ó, eu fiz essa ligação aqui, ó, a parte de cima da chave nos 5 volts. Ó, eu liguei a parte de cima. Aí eu vou ligar aqui a parte de baixo. Vamos fazer amarelo, em homenagem ao Brasil. Ó, então, e liguei ali. Tá? Então, vejam que em momento algum eu envolvi o terra do meu circuito, né? Esse fio preto aqui, né? Que é o terra que vem lá da fonte, ó. E essa parte positiva do LED eu ligo nos 5 volts também, conforme está no desenho ali. Tá? Você sabe identificar o positivo e o negativo, o catodo e o anodo, né? Ó, aqui ele diz, né? Se tu bota em cima, mas o catodo ele tem um fiozinho mais curto, né? E o anodo ele tem um fiozinho mais comprido. E o catodo ele tem o lado cortado aqui, ó. Essa rodinha cortada, isso é, inclusive nos LEDs de verdade. Tá? Então vamos ver. Ó, o LED não acende de jeito nenhum. Tá? É exatamente esse circuito que eu montei aqui, ó. É exatamente esse circuito. Por quê? Porque não existe diferença de potencial. Agora, olhem o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, ó. Vou botar esse resistor aqui. Esses resistores, ó, esse é o resistor do LED, tá? E esse é o resistor da chave, tá? Porque quando eu fechar o contato aqui, se eu não boto esse resistor, tá? O que acontece se eu não boto esse resistor? Eu vou fazer isso. O que acontece se eu não boto o resistor? O que acontece se eu não boto esse resistor? Olha para a fonte lá, ó. Olha para a fonte. O que aconteceu com a tensão? Ela foi para 0 e a corrente foi para 5 amperes. E acendeu a luzinha do CC aqui, ó. Quer dizer que ela está em curto-circuito. Tá? Por quê? Porque eu fechei o contato do positivo direto com o negativo lá embaixo. Tá? Então, mas o LED acende. Tá? Mas igual, ó, preste atenção, ó. Aqui, quando ela está no 1 aqui, né? Quando está fechada a chave, se eu não boto esse resistor aqui de baixo, eu vou botar a fonte de tensão em curto-circuito. Tá? Essa é uma bateria, a bateria explode e pode explodir na tua cara. Imagina, que horror. Tá? E bateria explode mesmo, pessoal. Explode, pega fogo. É bom tomar cuidado. Tá? Então, a gente bota o resistorzinho bonitinho ali. Tá? Aqui, ó. E aí vai tudo funcionar bonito. Ó, agora, quando está ligada a fonte aqui, ó, quando está ligada a chave, a fonte não entra mais em curto, porque tem um resistor aqui limitando a corrente do positivo para o negativo. Tá? Né? Se eu não boto o resistor, né, o que a corrente gosta? O que o elétron gosta? O elétron gosta sempre do caminho de menor resistência, certo? Então, se eu boto um fio direto que tira esse resistor, ó, a corrente nunca vai passar pelo meu LED aqui, ela vai direto do positivo para o negativo. Tá? Então, ó, agora se eu boto em 0, o LED acende. Se eu boto em 1, ele apaga. Então, é um LED que acende com 0, né? Tá? Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que o fio voando não é nível lógico 0. Tá? Não é nível lógico 0. Tá? Nível lógico 0 é a referência da fonte. Tá? Nível lógico 0 é a referência da fonte. Tá? Então, tem que existir esse terra aqui. Certo? Em alguns casos, o Tinkercad entende, né? Aqui eu mostrei um caso que ele não entende, ó. Esse caso aqui do LED, ele não entende, né? Se eu não ligo aqui, o LED não funciona.
Mas pela questão da construção do software deles, lá de como controla, o software controla a simulação dentro das portas lógicas, né? No fim, se tu não liga nada nela, em algumas ele entende como zero, tá? Então, por isso que pode montar o circuito e às vezes funciona, tá? Porque é um simulador, né? E não é um circuito de verdade. Tá? E ele acaba funcionando. Ah, mas ó, se não bota o resistor, eu nunca consigo acender esse LED aqui, ó. Tá? Eu nunca consigo acender esse LED, tá? Só se eu botar o resistor. Aí eu consigo. Mas daí ele acende. Tá? Porque aí, ó, aí a corrente vem aqui, ó, a corrente, ela sai, né, a gente conhece os dois sentidos, vocês aprenderam os dois sentidos da corrente, convencional ou eletrônico, né? O convencional é aquele que sai do positivo e vai para o negativo, e o eletrônico é o que vai do negativo para o positivo, né? Então, ó, considerando o convencional, tá? Ó, a corrente sai daqui, né, do positivo, ela entra aqui, ó, ela entra aqui no LED, passa pelo LED, ó, tá? E passa aqui, ó, por esse resistor e vai para o terra lá, tá? Então a corrente faz esse caminho aqui, né? E aqui, né? Se eu não tenho resistor e a chave está aberta, o que vão fazer esses elétrons? Eles vão se jogar, né? O famoso elétron suicida, tá? Então não existe elétron suicida, pessoal. Tá? Então, se eu não tiver o terra ali, ó, o elétron vai chegar na ponta aqui na ponta aqui da chave, né? Da chave aberta, e ele não vai ter para onde ir, né? É tipo uma válvula, um cano fechado, né? Sistemas hidráulicos, eles são uma boa analogia para circuitos elétricos. Então, se eu boto o resistor aqui, ó, e para terra aqui, aí eu tenho um caminho, ó. Aí sim, ó. Aí eu tenho um caminho da minha corrente para o terra. Porque, né, porque eu estou fazendo essa representação aqui, que é uma representação comum em circuitos. Quando os circuitos são grandes, a gente representa assim, né? Mas, ó, aqui eu posso desenhar a fonte também. A fonte de tensão, ó. Então, não ligar o terra ali seria como não ligar o terminal negativo da fonte. Tá? Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam essa explicação aqui? Tá? Da importância de eu sempre deixar essa ligação aqui, tá? Do terra aqui das chaves. Porque se tu não liga isso aqui, tá? Tá errado o circuito, tá? Mesmo que funcione. Isso é comum até em alguns circuitos, até quando tu monta algumas coisas erradas, os circuitos funcionam, tá? Alguns funcionam. Tá? E às vezes não dá problema naquele caso, mas vai ter algum caso em que ele vai dar algum problema, tá? Então, pode acontecer de tu montar alguma coisa, esquecer de fazer uma ligação, e no fim o circuito acaba funcionando por outros motivos particulares daquele circuito que tu montou. Se tu montasse outro circuito, daqui a pouco não funcionaria. Tá? Tranquilo? Alguém tem alguma outra pergunta, pessoal? Alguém que tentou montar o... Monique, tu que achava que acendia o LED, tu entendeu agora por que ele não acende? Tá? Se é mais ou menos, a gente explica de novo. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguém não entendeu? Não tem Acho problema. que depois da aula, senhora, eu só vou pedir para tu me dar um exemplo de como eu posso resolver o meu caso em si. Mas aí pode ser depois. Tá. Tá. Uhum. Tá. Mais alguém tem alguma pergunta sobre isso ou sobre alguma outra coisa do Tinkercad?
Não? Então, podemos começar conteúdo novo? Tá. Se quiser, ele pode perguntar qualquer coisa, pessoal, sobre o Tinkercad. O que tiver na cabeça de vocês. Ah, professor, eu não sei botar o CI, eu não sei para que, como é que funciona o protoboard. Tá aí, ó, tá livre para perguntar essas coisas. Tá? Mesmo? Então tá bom. Tá, estou à disposição aí, se quiser interromper a aula para perguntar. Está no meio da aula e pensou melhor nisso aqui, pensou que não entendeu. Tá? Só falar. Tá? Mas é importante, tá, que as chaves elas contenham tanto o positivo da fonte quanto o negativo. Certo? É um circuitinho série, né? É um circuito série entre a chave e o resistor. Tá? Série entre a chave e o resistor. E todas as chaves aqui, né? Todos esses circuitos estão em paralelo. Vocês entendem bem essa representação por pontos aqui, botar o terra aqui, os 5 volts desse jeito, né? Ou vocês entendem melhor quando bota a fonte desse jeito aqui, ó? Podem me dizer se vocês tiverem dificuldade de entender as representações, tá? Então, beleza. Tá, pessoal, hoje a gente vai começar a ver, então, um assunto que ele é mais difícil que o assunto passado. Então, precisa ter um pouco de conhecimento do que viram, tá, anteriormente. Então, vamos precisar continuar tendo conhecimento dos circuitos combinacionais. A gente vai continuar usando circuitos combinacionais. Mapas de Carnot, álgebra de Boole, talvez. Tá? O que eu dei para vocês, eu dei 2 ferramentas que a gente aprendeu, então, né? O que a gente aprendeu, então, na parte anterior da matéria. Então, antes da primeira prova, né? Que foi a primeira parte do conteúdo. Então, a gente aprendeu os circuitos combinacionais, tá? Então, o que caracteriza um circuito combinacional? Alguém sabe me dizer? Por que eles se chamam circuitos combinacionais? Os primeiros que a gente viu até agora. Alguém sabe me explicar? Estava hidratante na minha mão. Se frio, aí deixa tudo destruído, a pele, a cutis. Porque inclui combinações. Tá, boa, Natália. Combinações de quê? Quem é que se combina? O que se combina? Isso, muito bem, correto, tá? Então, são as combinações de entrada, tá? Então, são circuitos combinacionais, tá? São circuitos combinacionais, por quê? Porque tu vai ter combinações, né, de entrada, e para cada combinação, eu vou ter uma saída, tá? O que é uma saída? Uma saída é uma das linhas da tabela verdade, tá? Então, se eu tenho uma tabela verdade, se a tabela verdade do meu circuito é essa daqui, ó, eu não vou fazer toda, ou talvez faça, vamos ver. Vou fazer até aqui, ó. E aí, né? Aí segue todas as 8 combinações, né? Então, para 3 variáveis, eu tenho 8 combinações. E aí eu tenho uma saída, né?
Se aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1, né? Sei lá, inventei aqui uma saída qualquer. E aí continuaria aqui com as saídas. Então, por que eles se chamam combinacionais? Então, como a Natália falou, eu vou ter diferentes combinações nas entradas, né? Então, cada linha da tabela representa uma combinação diferente de entradas. Aqui eu consigo ter até 8 combinações diferentes com 3 entradas. E a outra questão, por que eles se chamam combinacionais, tá? É porque as saídas, ó, então, por exemplo, essa saída aqui, ela vai ser 1 quando a entrada for 0, 1, 0. Tá? Então, te apresentando essa tabela verdade e te dizendo, ó, isso é um circuito combinacional, tu sabe que quando o A for 0, o B for 1 e o C for 0, a saída vai ser 1. Tá? Não existe possibilidade do A ser 0, o B ser 1 e o C ser 0 e a saída ser 0. Existe? Tá? Para o mesmo circuito. Tá? Então, eu tenho esse circuito aqui. Tá? E eu tiver essa combinação de entrada, eu sei que a saída vai ser 1. E não tem como ela ser 0. Não tem como ela ser 0. Ela vai ser 1. Eu vou botar essa combinação de entrada e a saída vai ser 1. Ela vai ser sempre 1, independente do que estiver acontecendo. Tá claro? Tá? Então, são circuitos combinacionais que a saída depende única e exclusivamente da combinação das entradas. Tá? Ou seja, essa saída vai ser sempre 1 para essa combinação de entrada. Ela vai ser sempre 0 para essa outra combinação de entrada. Tá? Só que agora, circuitos sequenciais, eles não seguem essa lógica mais, tá? Como assim ele não segue essa lógica, professor? A lógica dele, ela não vai mais seguir esse padrão, né? Então, para o mesmo valor de entrada, a minha saída depende do que aconteceu anteriormente. Então, a gente vai botar um novo fator aí, uma nova variável, que é o tempo, tá? Que é o tempo. Ou seja, dependendo do instante de tempo que tu está olhando para a saída, tá? Ela pode mudar, ela pode ter valores diferentes para o mesmo valor de entrada, para a mesma combinação de entradas. Então, tu tem a mesma combinação de entradas e tu vai ter saídas que se mudam ao longo do tempo, tá? Então, as entradas, elas vão continuar atuando para mudar a saída, tá? Mas agora não de uma forma de que elas vão se combinar, tá? Elas vão se combinar, tá? Para mudar a saída. Elas vão ativar algumas funções do circuito que podem ou não mudar a saída, dependendo do instante de tempo em que eu fizer isso. Tá? Então, aí entra uma variável nova, tá? Que é o tempo, que é uma variável que não... A gente até via diagramas no tempo, mas a gente só via o quê? A gente via com as mudanças das entradas, as saídas também mudavam, tá? E aqui nem sempre vão mudar, tá? Aqui nem sempre vão mudar as saídas. Então, aqueles primeiros gráficos lá que vocês tinham que fazer as formas de onda e tal, vocês só tinham que olhar para as entradas, né? Lembram? Vocês olhavam para a entrada para determinar como é que ia ser a saída. Agora, vocês têm que olhar para as entradas, vocês têm que olhar para as entradas, vocês têm que olhar para o que estava acontecendo para o circuito no instante de tempo anterior, para saber o que vai acontecer depois. Tá? Difícil? É difícil. Essa é a parte mais difícil da matéria. Tá? Ela não é difícil porque tem muitos conceitos complexos. Ela é difícil porque tem muito detalhe. Tá? É muito detalhe. Tem muita coisa para pensar. Fica vendo Olimpíadas até tarde, ó, e fica morrendo de sono depois. Então, pessoal, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o circuito, alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Não? Tranquilo.
Bem, mas um circuito sequencial, ele ainda vai ter um circuito combinacional dentro dele, né? Os circuitos combinacionais vão fazer parte do sequencial, mas agora eles vão ser só um pedacinho do circuito sequencial. Tá? Isso é um diagrama completo de um circuito sequencial completo. Tá? Provavelmente a gente não vai ter tempo de ver isso aqui, ou talvez tenha. Tá? E talvez esse aqui também não. Tá? Porque a gente vai construindo os blocos aqui, né, aos poucos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver vão ser isso aqui, ó, que a gente não aprendeu ainda, que são os elementos de memória. Então, como eu falei, que depende do tempo, agora as coisas, se depende do tempo, eu preciso ter um elemento de memória, que armazene, né, os valores, tá, das variáveis durante um tempo. E aí depois eu mude. Tá? E o que vai acontecer? Por que são os elementos de memória? Porque o que vai acontecer depois nesse circuito depende do que estava acontecendo antes. Tá? Então, agora, a gente não chama mais só de saída, a gente chama de estados de saída, que são as saídas da memória aqui, né? Isso aqui a gente chama de estado. Tá? A gente vai chamar de estados de saída agora. Os valores aqui são binários também, né? 0, 1, 0, 1, tudo aqui, tudo tem, toda essa setinha aqui, tudo é 0, 1 entrando. Tá? Mas como é que funciona? O elemento de memória, tá? Ele vai passar uma informação do circuito combinacional, e aí o circuito combinacional vai decidir o que vai acontecer no próximo instante de tempo. Tá? Então, aqui ele está armazenando, está fazendo uma memória durante um tempo, enquanto o circuito combinacional é exatamente como funciona um computador. Né? Exatamente como funciona um computador. Tá? Certo? Então, o que acontece? Ó, o computador pega lá da memória RAM, dentro do processador vai ter um circuito combinacional, porque ele vai pegar os valores da memória RAM e vai ter que ver o que vai ter que fazer com esse valor. O que eu faço com esses valores dessa memória RAM que está vindo agora. Tá? Para decidir o que vai acontecer depois, que seria essa parte que eu apaguei do circuito, né? Porque isso aqui também, ó, é que ele chama de saída da memória, mas isso aqui também é saída da memória, né? Ó, tá tudo que sai das caixinhas. Tá? O que é um diagrama de blocos, né? Isso aqui é um circuito em diagrama de blocos. Você sabe o que é um diagrama de blocos? Vocês querem que eu faça um parênteses para explicar o que é um diagrama de blocos? Ou vocês conseguem entender um diagrama de blocos? Isso aqui é um diagrama de blocos, tá? Sabem o que é um diagrama de blocos? Alguém não sabe? Não tem problema, tá? O pessoal da turma da tarde não sabia o que era diagrama de blocos. Tá, então eu vou interpretar que vocês não sabem e só estão com vergonha de dizer. E aí eu vou explicar. Então, olha só. Imagina esse circuito que vocês montaram para a prova agora. Tá? Imagina que não exista, já existe um CI que faz tudo aquilo, tá? Só um CIzinho já faz tudo aquilo, tem tudo aquilo ali dentro. Tá, mas imagina que não existisse. Aí vocês desenharam aquele circuito. Agora vocês querem usar esse circuito em outros. Tá? Aí vocês vão desenhar esses circuitos antes de montar. Vocês acham que é prático vocês desenharem tudo aquilo toda vez que vocês quiserem usar ele? Ou vocês não podem simplesmente chegar aqui, ó, e fazer isso aqui? Desenha um bloco e chama isso de decodificador BCD. Né? E esse seu circuito ele tem 4 entradas, o que vocês montaram. A, B, C e D.
e tem 7 saídas. Então, isso é o diagrama de blocos do decodificador BCD. E daí, cada vez que tu fosse botar ele num circuito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que tu fosse botar ele, desenhar ele em outros circuitos, tu só botaria o bloco, né? Para que desenhar todo ele? Tá? Então, esse aqui que está aqui, ó, são circuitos. Mas a moral disso aqui tudo é essa parte aqui, ó, que a gente chama de realimentação, ó. A gente está realimentando o circuito, ó. A gente está pegando coisas que tem nele para tomar decisões para portas lógicas para, num momento posterior, ele mudar de valor. Tá? Tá? Então, entenderam? Boa, gostei desse assim. Tá? Isso aqui é um diagrama de blocos, isso aqui são diagramas de blocos, tá? Se vocês não entenderam muito bem esse diagrama aqui, tá? Esse aqui eu imagino que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam muito bem esse outro, não tem problema, tá? Porque a gente vai construindo esse circuito aos poucos, tá? A gente não vai fazer tudo de uma vez só. Então, a gente vai ver primeiro o que é um elemento de memória, tá? O que é uma realimentação, como é que funcionam essas portas lógicas combinacionais, tá? Então, a gente vai ser uma construção que vai ser aos poucos. É uma construção que vai ser aos poucos. Mas isso aqui é um modelo básico de um computador, tá? Um computador funciona mais ou menos assim, de acordo com esse desenho. Tá? E isso é um diagrama de blocos. Quando tu pega um circuitão grande, para tu não ter que ficar desenhando ele toda hora, tu reduz ele a um bloco. E aí tu consegue fazer vários níveis de abstração das coisas, né? Tudo que é circuito elétrico, tu pode fazer por diagramas de bloco. Né? Tu vai projetar, até na eletrônica analógica dá para fazer, ó, tu vai projetar um amplificador. Aí o amplificador, ele tem várias etapas, ele tem filtro, ele tem pré-amplificador, ele tem um amplificador, depois ele tem equalizador, né? E tu poderia fazer tudo isso aqui, né? Tu poderia botar aqui, ó, aqui entra o teu áudio, né? Tentando fazer uma onda de som aqui. Né? Então, se tu fosse fazer um amplificador, né, na eletrônica analógica, poderia fazer um diagrama de blocos. Ó, entra o teu áudio. Aí tu botaria aqui pré-amplificador. O pré. Aí depois tu botaria um filtro lá para botar os médios, os baixos e os agudos, né? Então tu botaria um filtro. Aí depois tu botaria um amplificador, né? Aí tu vai montando as etapas para tu não ter que desenhar todo o circuito. Então, geralmente, diagramas de bloco, eles são as etapas iniciais de um projeto, né? Então, para tu organizar como é que as coisas vão se conectar. Né? Para tu também saber o que tu tem que começar projetando, né? O que é a primeira coisa que tu vai ter que projetar. E assim por diante, né? Então, um amplificador de áudio, dá para tudo que é sistema eletrônico, dá para fazer um diagrama de blocos, tá? Eles servem para tu não ter que, para tu dar uma ideia geral do teu sistema sem ter que entrar em muitos detalhes. Tá, então, esse aqui é um diagrama de blocos. Veja, eu não preciso dizer que tem 5 volts, que tem não sei o que, né? Que porta lógica que tem aqui dentro. Eu não preciso dizer o que tem aqui dentro. Tem aquele baita circuitão que vocês montaram aqui dentro. Né? Vai reduzir um bloquinho só. Mas beleza, então. Vamos começar estudando o que são os elementos de memória, tá? Que são os famosos flip-flops. Tá? Então, os flip-flops têm esse nome, não sei porquê. Tá? Eles dizem que... Depois eu vou mostrar o desenho, eu vou passar a teoria, tá? Se vocês concordam ou não. Mas olha só, o flip-flop ele pode ter N entradas, tá? Geralmente são 2. A gente vai estudar flip-flops com 2 ou 1 entrada só, tá? Mas pode ter mais aí, uns flip-flop loucos aí, que quiserem fazer com várias entradas. A gente vai estudar com 2 entradas síncronas e 2 entradas assíncronas, tá? Então, já vão gravando esses nomezinhos aí, síncrono e assíncrono, que isso aí vai aparecer bastante. Tá? Mas uma questão importante do flip-flop é que eles sempre vão ter 2 saídas, que é a saída normal e a saída invertida. E uma sempre tem que ser o inverso da outra. Tá? Elas sempre tem que estar funcionando invertidas. Se uma é 1, a outra é 0. Se a outra é 0... Enfim.
Vocês entenderam, né? Se 1 é 0, essa aqui vai ser 1. Se essa aqui for 1, essa aqui vai ser 0. Nos casos em que isso não acontece, é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria fazer nas entradas. Então, existem algumas limitações de combinações das entradas, tá? Que fazem com que o meu flip-flop não funcione direito, principalmente no primeiro que a gente vai ver, que é o RS. Tá? Então, vos apresento, tá, essa coisa linda, maravilhosa, que é o famoso flip-flop RS. Tá? Então, o que esse flip-flop RS tem de interessante? Primeiro, por que o nome dele é RS? Tá? Então, ele é RS por 2 motivos. Tá? Isso remete à função das entradas. Ele tem 2 entradas. Então, é RS exatamente pelo nome das entradas. O S é o set e o R é o reset. Tá? A função. Agora, as entradas, tá? Elas não são só simples entradas. A gente diz que as entradas agora elas são funções, tá? São funções do circuito. Quer dizer, isso já era, né, função. Mas como que eu posso? Elas têm funções específicas no circuito. Tá? No combinacional, as entradas não tinham assim, uma função específica. Né? Eram as entradas que variam A, B, C, D. Tá? Até dá para fazer, né, circuitos combinacionais com funções específicas. Né? Como aquele exemplo da lista 2 do porta-malas lá. Para que cada entrada tinha uma função específica. Né? Talvez não seja o melhor exemplo. Mas aqui, ó, todas as entradas dos flip-flops, elas têm funções que afetam a saída. Tá? Que afetam a saída de forma diferente. Então, as combinações de entrada, agora, ou elas afetam a saída, ou elas não modificam a saída. Elas mantêm a saída como ela está. Tá? Que é o famoso efeito memória. Tá? O que é o efeito memória? É o fato da saída manter o mesmo valor, tá? Independente se é 0 ou 1, por uma certa combinação de entrada, tá? Que é igual, aí a mesma combinação de entrada. Ou seja, para os mesmos valores de entrada, tu vai ter saídas diferentes. Tá? Então, set e reset são as entradas do meu circuito, por isso que ele chama RS, né? Porque ele é gaúcho. Tá? É porque ele tem essas 2 funções. A função do set é fazer com que a saída Q seja igual a 1. Ela vai levar a saída Q para 1. E a função do reset no meu circuito é fazer com que a saída Q seja igual a 0. Então, vejam, as minhas entradas, elas têm 2 funções. Porém, são 2 entradas. E eu possuo 4 combinações de entrada. Então, agora, alguma coisa vai ter que acontecer aí nesse circuito para que, né, eu só tenha 2 funções, a minha saída só seja 2 valores, porém com 4 combinações de entrada. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou tentar explicar aqui. Tá? Essa é a parte mais chatinha, eu acho mais chatinha. Eu acho que depois desse início, ela fica um pouco mais fácil, essa parte da matéria. Mas a gente precisa passar por aqui para vocês, né, terem esse contato com sistemas realimentados. Tá? Então, o que é realimentação? A realimentação é ligar uma saída, a saída do circuito, ó, numa das entradas do circuito. E a mesma coisa aqui, ó, eu realimentei. Tá? Eu realimentei o circuito. Isso aqui é diferente do que a gente vinha fazendo. Tá? Isso aqui é diferente do que a gente vinha fazendo. Ó. Por quê? Porque o valor dessa saída, ó, o valor dessa saída, de alguma forma, ó, ela depende dela mesma, ó, porque ela vai entrar aqui e esse valor aqui depende desse aqui, ó. E por que ela depende? Porque esse valor aqui que depende dela aqui também, ó. Então, enxergaram por que é realimentado? Porque o valor
né? Ela depende dela mesma, ó. Tá? Enquanto que no meu circuito combinacional normal, lá, quando eu ligava uma porta lógica na entrada da outra, né? Sei lá, assim, certo? O valor dessa saída aqui só dependia dessas duas entradas, né? Agora, o valor dessa saída aqui depende dela mesma. Ó. Essa saída não dependia dela. Vocês enxergam a diferença? Da diferença do que é ligar essa porta lógica dessa forma aqui e ligar assim? Alguém não entendeu? Mas vocês conseguem enxergar, ó, que agora essa saída depende dela mesma. Alguém entende isso? Que essa saída depende dela mesma? Pedro? Ó, tu consegue entender que essa saída depende dela? Manuela não entendeu também. Tá. Então, tentem enxergar isso aqui, ó. Tentem enxergar. É difícil de entender, tá, pessoal? É difícil. Talvez a gente passe a manhã inteira, o resto da manhã falando sobre isso, e talvez a gente comece a próxima aula nesse exato slide, mas não tem problema. Porque é difícil. Ó. Vocês entendem que essa saída depende dela mesma? Isso vocês conseguiram enxergar? Ou ainda não conseguem ver? Essa aí tá ok, só. Tá, então dá para entender que essa saída depende dela mesma, ó, porque essa saída ela entra aqui nesse circuito, nessa outra porta lógica, e a saída dessa outra porta lógica, né, vai atuar direto nessa saída. Então, de alguma forma, a própria saída do circuito, né, está influenciando na entrada dessa porta lógica, né? Então, ela depende, tá, dela mesma. Ela depende. Enquanto que essa saída aqui, ó, desse circuito aqui, ó, ela não depende dela, né? Ela só depende dessas duas entradas, não concordo? E aqui eu não dependo dessas duas entradas apenas. Quer dizer, né, a saída vai ser igual a essas duas entradas aqui, mas essa entrada, particularmente, né, essa entrada aqui, ela depende da saída da própria porta lógica. Enquanto nenhuma dessas entradas depende dessa saída, né? Aqui o circuito só vai, né? Aí ele vai seguir adiante lá para fazer o que ele tem que fazer. Mas não existe, ó. Se tivesse isso aqui, daí sim, ó. Daí seria a mesma coisa, ó. Tá? Aí seria a mesma coisa, né? Aí a saída desse circuito está de alguma forma, né? Dependendo dela mesma. Certo? Tá. Ou seja, para saber o que vai acontecer, né? Num circuito combinacional, eu sempre sei o que vai acontecer se eu botar uma combinação de entradas diferente. Quem são as entradas? E7 e Re7. Só que eles não dependem só do 7 e Re7, eles dependem também do que tem na saída do circuito. Aí que entra um pouco também a dificuldade de compreender, tá? Por quê? Porque esses circuitos, como eu falei, agora a gente não chama mais de saída, a gente chama de estado, tá? Porque, ó, veja exatamente nesse exemplo. Quem são as entradas desse circuito? Se eu fosse fazer um diagrama de blocos dele, como a gente acabou de ver, né? Ó, se a gente fosse fazer um diagrama de blocos desse circuito, tá? Então, ele teria o R e... Opa, vamos botar que nem está ali no desenho. O S em cima e o R embaixo. Sor, antes disso... Oi, que susto. Essa alimentação... Tipo, esses dois circuitos... Não, essas portas lógicas, no caso. Tá. De End. Ela tá dentro daquele bloco do slide anterior? Isso, é exatamente isso que eu estou fazendo. Ó, tá dentro desse bloquinho aqui. Ah, tu diz desse aqui? Sim. Ou tu diz desse ou desse aqui? Qual dos dois? Desse aqui? Esse aí. Esse aqui? Não, outro. Outro? Esse aqui? Aham. Tá, só que daí eu só tenho o S e o R, né? Eu não teria as outras entradas aí. Só teria duas. Ah, tá. Tá? Como eu falei, ele pode ter várias entradas, mas os que a gente vai estudar, eles vão ter duas ou uma. Tá? Inclusive, exatamente isso que eu estou fazendo agora. Ó. É o S e o R, as entradas S e R. E aqui tem o Q e o Q invertido. Tá? Então, esse seria... A gente vai trabalhar, inclusive, dessa forma, né? Com blocos. Eu só vou apresentar aqui o funcionamento de dentro do bloco, porque nem tudo precisa ser... A gente chama esses blocos de caixa preta. Tá? É caixa preta porque é caixa preta que tu não sabe exatamente o que tem ali dentro. Então, às vezes, tu trabalha... Por exemplo, um Arduino. Tá? Então, quem já trabalhou com Arduino aí... O Arduino é uma caixa preta.
Imagina, tem milhões de transistores, tem milhares e milhares de portas, centenas de milhares de portas lógicas lá dentro. Imagina desenhar, né, fazer o desenho de todo o circuito que tem dentro do Arduino. O que tu vai lá? Tu bota um blocão cheio de entrada, né? Aí tu tem, aqui vai entrar o analógico, que sai o digital, aqui, tá? E aqui eu tenho uma peculiaridade, tá? Que a gente já vai ter que começar a lidar com ela. Então, como eu falei, pessoal, é muito detalhe, tá? Então, se a gente tiver que falar várias vezes sobre os detalhes, a gente fala, não tem problema. Tá? A gente vai chamar essas entradas de ativo a nível baixo. Então, na entrada, a gente bota um sinal de negação em cima. Por quê? Porque as entradas dos flip-flops, elas vão ter uma função. Elas vão afetar a saída de certa forma, tá? E como eu já expliquei anteriormente, tá? As coisas podem ser, algumas funções, elas podem ser ativadas com nível baixo. Era exatamente o exemplo do LED que eu estava mostrando anteriormente, né? Então, o que é ativo nível baixo? Então, pense naquele circuito do LED que eu mostrei anteriormente, tá? Então, o LED a gente pode pensar no ponto de vista do ponto de vista... Eu só inverti de lado aqui o resistor, tá? Espera aí que aqui eu... Tá? Então, imagina aquele circuito do LED que a gente viu anteriormente. Tá? Então, aqui tem um resistorzinho do LED. E também está ligado no 5 volts. Imagina que eu fiz uma caixa preta. Tá? Eu fiz aqui uma caixa. Tá? E aí aqui eu chamei de LED, de L. Essa minha chave é L. Tá? Essa chave, se fosse no circuito maior, eu botaria ela com inversor, com sinal de inversão em cima. Por quê? Porque ela faz a função, né? Então, a chave L, a função dela é acender o LED. Essa é a função da chave L. Tá? Tranquilo? Tá? Então, a função da chave L é acender o LED. Porém, qual é o nível lógico que a chave L faz acender o LED? Qual é o nível lógico que faz acender o LED nesse caso aqui? Que a gente viu. Todo mundo concorda que é zero? Alguém... Pessoal, falem. Falem se vocês não entendem que é zero. Todo mundo entende que é zero o nível lógico? Todo mundo entende? Ó, que é nível lógico zero, quando a chave está aberta, é que acende o LED. Tá? Então, eu vou... Beleza. Então, por isso que eu boto um inversor em cima. Tá? Por isso que eu boto um inversor em cima. Porque a função da chave L, que é acender o LED, ela é ativa com nível baixo. Ou seja, precisa de nível baixo para acender o LED. Tá? Agora, se o circuito fosse assim, ó... É o mesmo circuito, ó. Só que agora eu ligo ele assim, ó. Agora, a minha chave L, ela não tem mais o sinal de inversor, porque agora a função dela, né, que é acender o LED, ela ativa em nível alto. Tá? Então, quando eu fecho a chave aqui, vai estar em nível alto, e aí o LED acende. Tá? Então, por isso que nesse caso ela aparece invertida, porque a função dela no circuito que é acender o LED, ela se ativa com zero. E aqui ela não tem o invertido em cima, porque a função que ativa esse circuito é em 1. Tá? A função que ativa o LED, né? Que acende o LED. Tá? Então, por isso que aqui eu boto o inversor em cima e aqui eu não boto. Tá? Então, por que tem o inversor em cima do S e do R? Porque para o S fazer com que a minha saída seja 1, ele tem que ser 0. Tá? Então, ó, muitos detalhes, muitos e muitos detalhes, pessoal. Muitos e muitos detalhes, tá? Então, a função, tá? A função da porta lógica da entrada aqui do flip-flop é uma coisa. E aí, essa função, ela vai causar um efeito na saída, tá? O efeito na saída vai ser só sentido quando
a entrada SOR, elas estiverem em 0. Tá? Elas estiverem em 0. Tá? Então tá, pessoal, vai acabar a aula, eu também não quero atrapalhar a próxima aula. A gente vai voltar, tá? A gente vai falar sobre isso, a gente vai começar da próxima aula daqui, tá? A gente vai começar daqui e eu vou começar a falar de novo disso aqui. Certo? Eu vou ver, de repente, se eu acho um videozinho para vocês assistirem, alguma coisa assim, porque é difícil, pessoal, isso aqui vai precisar de muita atenção de vocês, tá? Vai precisar de muita atenção, certo? Porque é bastante detalhe. Mas é isso, ó. Vamos para a próxima aula aí pensando no que ativa o nível baixo, tá? São coisas que funcionam quando eu ponho nível baixo. Tá? Eu posso ligar a coisa, como eu acabei de mostrar com esse LED aqui, né? Eu posso ligar coisas com 0. Tá? Eu sei, Monique, por isso que eu acho que a gente não vai conseguir terminar o conteúdo todo, tá? Porque eu quero que vocês tentem aprender bem essas poucas coisas que a gente vai ver, tá? Então, então talvez seja importante que vocês deem uma lida, né? Fora da aula, assistam vídeos. Tá? Daí eu concordo que a Olimpíada complica mesmo, porque eu sou bem fã de esportes e aí eu super incentivo que vocês assistam, né? Que prestigiem. Nossa, eu tô seguindo o cara do vôlei lá, aquele cara é muito engraçado, o Douglas. O cara é muito figura. Sigam ele que ele é... ganhou? Mas, Tchau, Natália, até a próxima, bom final de semana. Boa, ela tava pelo ouro, né? Mas, pô, ganhou a prata e já era. Então tá, pessoal. Até semana que vem, bom final de semana. Se precisarem de mais ajuda, ó, lembrem-se que até sábado de noite para entregar a prova 1, tá? Porque no domingo eu quero corrigir ela. Então, se tiverem dúvida até lá, falem comigo, tá? Se tiverem dúvida até lá, falem comigo. Tchau, senhor. Bom final de semana. Tchau, Igor. Feito, até semana que vem. Tchau. Professor. Tchau. Ô, senhor, tu pode me mostrar rapidinho só como eu posso corrigir aquele meu Posso. problema do circuito? Deixa eu interromper a gravação aqui.